Olá, pessoas! Nesta aula, nós vamos falar sobre o eletromagnetismo. Focando na habilidade, identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em termos de intensidade, direção e sentido. Mas o que é eletromagnetismo? Eletromagnetismo é a junção do que nós trabalhamos em eletricidade e o que nós vemos trabalhando em magnetismo. Nós vamos juntar este conceito. Mas de onde surgiu essa ideia de juntar esses dois conceitos? Ørsted, durante um experimento no qual ele não queria provar isso, tinha uma bússola próxima e ele ligou uma chave criando um circuito elétrico. A partir do momento que ele fez isso, ele viu reação da bússola. Então, ele percebeu que quando a gente ligava o circuito elétrico e ordenava os elétrons aqui dentro desses fios, criava essa passagem de corrente elétrica, automaticamente gerava um campo magnético ao redor disso. Vamos lembrar de duas coisinhas importantes que a gente já viu. O ímã, ele gera um campo magnético que vai sempre sair do polo norte ao polo sul, do norte ao sul. Isso a gente não pode esquecer. Outra coisa importante que a gente já viu é que para que a gente tenha uma corrente elétrica, eu preciso ligar o circuito e a partir do momento que eu ligar esse circuito, eu vou ter um movimento ordenado de elétrons. Então, com a chave fechada, com a chave aberta, desculpa, eu tenho um fio desligado, não tem a passagem de corrente elétrica, portanto, os elétrons estão ali parados, desalinhados. A partir do momento que eu ligo o meu circuito, os meus elétrons se ordenam e passam a andar num movimento para um sentido só. A gente também precisa lembrar um pouquinho sobre o que é vetor. O que a gente precisa saber sobre vetor nesse momento? A gente precisa saber que uma grandeza que seja vetorial, ela sempre vai ter direção e sentido. Quando eu falo de direção, eu vou estar sempre falando de algo que possa acontecer na horizontal, na vertical ou na diagonal. Então, essa é a direção que pode ter o meu vetor. Quando eu falo de sentido, eu vou falar sempre de esquerda, direita, para cima, para baixo. Então, isso é ter direção e sentido. Quando eu falo de uma grandeza vetorial, eu estou falando que ela sempre vai ter para onde ir, para que lado ir. Quando a gente fala do vetor campo magnético, quando a gente passar a calculá-lo, ainda a gente não vai aprender, será nas próximas aulas, nós vamos usar a unidade de medida Tesla, que é um T grandão, um Tzão. E como eu visualizo e represento graficamente este vetor? Imagina o vetor como uma flecha. Então, a flecha, eu tenho a parte de trás da flecha, o bumbumzinho da flecha e a ponta da flecha. Agora, imagine você vendo a flecha entrando em determinado lugar. O que você vai ver? Vai ver o bumbumzinho da flecha, que ele vai ser representado dessa maneira. Então, quando o vetor estiver entrando, nós vamos visualizar desta maneira. Agora, imagine você visualizando uma flecha vindo na sua direção, saindo desse plano. Você vai ver o quê? A pontinha da flecha, dessa maneira. Então, quando eu ver o vetor saindo, eu vou visualizar desta maneira. Aí, eu trouxe um exemplo aqui. Qual a representação gráfica do vetor campo magnético gerado por este fio retilíneo? Então, eu tenho aqui um fio, aqui seria o meu plano, e ele está saindo, ó. Ele está saindo, Como que eu vou visualizar ele, então, se eu pedir a representação gráfica dele? Eu vou visualizar só a pontinha da flecha, Se eu olhasse por cima isso daqui, essa imagem, eu iria visualizar o quê? A pontinha da minha flecha, que é essa a imagem. E por hoje é só. Até a próxima aula. Muito obrigada!